A história começa mostrando a vida de Sugi, um estudante normal vivendo sua vida colegial, e apesar de não ser muito bom nos esportes, Sugi está sempre se esforçando e interagindo nas atividades. Por outro lado, existe uma pessoa que é o seu total oposto. Essa pessoa se chama Jin-woo, um jovem muito bonito que é bom em todos os esportes. Numa partida de futebol entre os alunos, Sugi, em uma tentativa de marcar o gol, acaba jogando a bola para longe, fazendo com que todos ficassem revoltados com a situação e mandarem ele ir buscar. Chegando no local, ele avista um cachorro comendo comida em uma caçamba de lixo e fica meio preocupado com o animal, porque uma vez na sua vida, ele ouviu falar que essas comidas com excesso de sal podem prejudicar a saúde dos bichos. Porém, quando o animal se virou, aquilo demonstrou não ser um cachorro normal, e sim uma criatura muito esquisita, com patas e pelos de cachorro, mas no lugar do rosto, credo, que bicho bizarro. Parecia um ser humanoide, porém com a aparência meio bestial. Sugi, aterrorizado, dá um grito de desespero e toma um susto quando um dos seus colegas de time chega até ele. Porém, quando ele olha novamente, o cachorro já não estava mais lá, e por isso ele volta com muitas dúvidas sobre se o que ele viu era real ou não. Alguns momentos depois do jogo, um dos seus colegas de classe disse que hoje seria aniversário de Sohee, a menina que Sugi gostava, e esse colega disse para todos se encontrarem mais tarde na pizzaria. Pensando nisso, Sugi foi atrás de comprar um presente para a aniversariante. Era um relógio de Doraemon, já que ele sabia que ela gostava muito de assistir a esse desenho. Chegando lá, todos já estavam comemorando seu aniversário. Jin-woo, o aluno popular, havia lhe dado um cordão de prata que parecia ser bem caro, mas ele sequer cabia no pescoço de Sohee. Observando essa cena, Sugi ficou meio acanhado de dar seu presente, porque Jin-woo havia lhe presenteado com um cordão bem caro, e o que ele tinha comprado era só um relógio simples, mas era o que ele tinha e foi pensado de coração. Seu disfarce não durou muito tempo, pois Sohee logo notou que Sugi estava ali atrás da planta, e quando ele dá as caras, um dos colegas de classe percebe algo escondido em suas mãos. Era o presente que ele iria dar para Sohee. Envergonhado, ele pede para o seu colega devolver, e esse colega zombava do seu presente. As meninas que estavam por trás já especularam ser algo infantil, menosprezando o pobre menino. Vendo essa situação, a aniversariante Sohee pede o presente que estava na mão dele, e para sua surpresa ela gostou muito. Disse que também gostava de Doraemon. Isso deixou Sugi extremamente feliz. Na sua mente, ele jamais esperaria que isso fosse acontecer. Mais tarde, na mesma noite, Sugi começa a arrumar suas coisas, pois estava prestes a ir em uma viagem escolar. Nas suas fantasias, antes de dormir, ele imaginava diversas coisas, como por exemplo, ele sendo o herói de Sohee e se declarando para ela. Ele estava muito ansioso para essa viagem acontecer, e em poucos minutos, ele apagou sonolento em sua cama. Em outro take, mostra um grupo de estudantes se juntando para bater no outro covardemente. Estavam fazendo aquilo por diversão. Mesmo após o estudante já estar caído nocauteado no chão, um deles pega um pedaço de madeira e bate na sua cabeça, até o desmaiar completamente. Alguns inclusive pensaram até mesmo que ele já estava morto. Mas algo surpreendente acontece. Quando eles estavam para ir embora, escutaram um barulho de algo se levantando, e ao olhar para trás, o estudante já não era mais humano, e sim um monstro com pescoço enorme com múltiplos braços e dentes afiados. Em questão de segundos, todos ali foram completamente dilacerados. Segundos depois, Sugi acorda, e percebemos que na verdade esse acontecido foi apenas um pesadelo. Mas será mesmo? Ele já estava com um pressentimento horrível de que não era para ir na viagem, mas como estava atrasado, saiu correndo e avisando aos seus pais que tinha que sair logo. Sua mãe fica confusa com tudo isso e pergunta se ele ainda está sonolento, pois não estava entendendo o que ele estava dizendo. Ele já tinha ido na viagem e já havia se passado um mês disso tudo. Sugi não acreditou no que ele acabou de ouvir, simplesmente não parecia real. Ao chegar na escola, ele estava muito confuso, e ao olhar seu celular, de fato ele tinha fotos dessa viagem, mas não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Ele até chegou a pensar se não havia sofrido algum acidente que fez ele perder a memória ou algo assim, mas seu corpo estava intacto, sem marcas nenhuma. A segunda mudança é que vários estudantes estavam fugindo de casa. Esse era o assunto mais comentado da escola naquele momento. A mídia estava doida para divulgar essas informações, mas o diretor tentava apaziguar a situação, até porque nem eles sabiam o motivo disso estar acontecendo, mas com certeza não tinha nada a ver com a escola. A terceira mudança foi que, de repente, o professor deu os parabéns para Sugi, pois ele havia tido um dos melhores desempenhos da classe naquela semana, saindo de 34º para 4ª posição.
A quarta mudança foi que todos os alunos estavam diferentes. Pareciam assustados, pois ao olharem para o lado havia flores e uma foto de lembrança na mesa de Jin-woo. Lembra dele? O aluno brilhante. Dizem que ele partiu desse mundo por conta própria. De fato, um caso bem intrigante. Sog, processando todas essas informações, achou muito estranho. Pensou se não havia alguma coincidência acontecendo, tudo isso dentro de um mês, e ao mesmo tempo suas memórias sendo perdidas. Como isso é possível? Apesar da confusão mental, ele tentou seguir em frente. Como de costume, Sug continuava interagindo nas atividades esportivas da sua escola, só que não estava mais normal. Ele nem parecia mais a mesma pessoa. Seus lançamentos estavam perfeitos, sua velocidade e reflexos estavam aumentados. Inclusive, as próprias alunas também notaram isso, que agora passaram a venerar e ver Sug de uma forma diferente, dando mimos para ele e ficando até felizes simplesmente por sua presença. Outra mudança é que de repente ele fez novos amigos que nem ele se lembrava de quem eram. Tudo parecia novidade. Acabando a aula, todos estavam para ir embora, mas notaram algo estranho acontecendo. Uma aluna estava agindo de forma diferente, estava indo em direção ao ferro da cesta de basquete. Chegando lá, ela bateu sua cabeça sem parar. Seus olhos estavam arregalados e babas escorriam por todo canto. Os alunos conseguiram parar ela segurando suas pernas e seus braços, e em apenas alguns instantes, seu corpo caiu no chão inconsciente. Nesse mesmo momento, Sug começou a sentir uma dor insuportável em um de seus braços. Parecia até que algo queria sair dali de dentro, quando de repente surge um grunhido muito esquisito. A menina havia levantado com o rosto todo ensanguentado e desesperadamente saiu correndo, pulando em cima de um dos alunos. Uma língua sobre-humana saiu de sua boca, dentes como presas fora do normal. O aluno que estava perto dela foi completamente estraçalhado sem chance alguma. Nenhuma pessoa se movimentou. Estavam todos em choques pensando que aquilo não era real. Alguns alunos pensaram até se não era uma pegadinha com câmera escondida, mas perceberam que era real. O monstro saiu devastando todos que estavam na sua frente, e no meio do caos os alunos correram pela sua vida. Mas pro azar de todos, não sabiam como ou quem havia feito isso. Mas a porta da saída estava trancada. Estavam todos à mercê desse bicho que estava pronto para devorar todos os alunos. Mesmo com a gritaria, o professor pensou que era simplesmente bagunça dos alunos, e fechou todas as janelas para não escutar mais os gritos. Enquanto isso, na quadra, estava acontecendo uma chacina. Todos os alunos estavam sendo devorados. O menino Sug ainda estava em choque com tudo que estava acontecendo e só foi notar que era real quando o monstro partiu para cima dele. Ele precisava imediatamente escapar daquele local. Assim que avistou uma porta aberta, ele não pensou duas vezes. Saiu em disparada na chance de arrumar um local de fuga, mas caiu em uma emboscada. Não havia saída naquele lugar. Então ele tentou imediatamente bloquear as portas, mas com as duras pancadas do monstro, ela não iria durar muito tempo. Ele não poderia nem sair pela janela, pois também estava trancada. Sua última alternativa era lutar pela sua vida. Então ele pensou de que forma ele poderia lutar contra esse monstro para sair vivo desse lugar. Olhando bem, ele dá de cara com alguns galões e organiza seu plano em questão de segundos. Até porque o monstro quebrou as portas e essa era sua última chance. Ao entrar, a criatura caiu em cima de um líquido. E na cena seguinte entendemos o quão gênio esse menino foi. O plano era botar fogo em tudo. Esse líquido era nada mais, nada menos que gasolina. O monstro estava sendo vaporizado, mas no seu último respingo de forças ainda tentou voar para cima de Sug. Esticando suas línguas enormes com uma fúria imensa, tentou devorar o garoto, mas foi tarde demais. Com uma boca enorme no lugar do braço, ele pegou o Sug de surpresa, enquanto repetia para o mesmo: Sug, eu estou com fome, com muita fome. E partiu para cima do garoto com a intenção de o devorar. Mas algo despertou em Sug naquele momento. Seus braços também não eram mais humanos. Seus olhos estavam amarelados. E sem raciocinar, ele simplesmente o esmagou. Sem raciocínio, ele apenas dizia que estava com fome, que queria comer carne, e foi para cima do seu colega, que agora era um monstro. Horas depois do incidente, chega uma moça de cabelo branco no local, que não se sabe como, mas ela já fazia ideia do que havia acontecido ali. No dia seguinte, em uma aula de biologia, um professor explica que as espécies não evoluem gradualmente, mas mantêm um estado de equilíbrio seguro até a próxima mudança. E essas próximas mudanças são súbitas e drásticas. Teria isso algo a ver com o que aconteceu com Sug? E falando nesse acontecimento, as mídias e jornais ficaram sabendo que aconteceu mortes em massa nesse local. Pelas investigações, eles ainda não sabem como aconteceu, mas eles suspeitam do professor. Acham que ele causou algum tipo de explosão
matando todo mundo. Enquanto isso, as famílias vivem o luto de diversas vidas perdidas naquele dia. Um investigador começa a questionar sobre esses acontecimentos, e na sua concepção ele não acredita que tenha sido o professor, pois quem em sã consciência continuaria em um lugar sabendo que ele iria explodir? Seu próximo passo foi questionar os alunos que sobreviveram àquele dia, e um desses alunos foi justamente Sug. Ao começar com as perguntas, Sug relata não ter se lembrado de nada do que havia acontecido, apenas estava jogando basquete e depois ele não se lembra de mais nada, nem de alguém ter feito algo ou de materiais explosivos. O detetive decide deixar ele descansar e disse que se ele lembrasse de algo que entrasse em contato, que ele estaria de prontidão para o atender e ajudar no andamento do caso. Apesar de ele ter sido bem solícito e compreensivo com Sug, ele ainda ficou com uma pulga atrás da orelha e mandou o seu colega de trabalho buscar saber tudo sobre a vida de Sug. Ele era uma das peças importantes dessa investigação. O detetive acha que Sug está mentindo, não sentiu verdades nas suas palavras. Enquanto isso, memórias e flashbacks daquele dia ainda assombram a mente do garoto. Em forma de pesadelos, ele começa a lembrar de alguns detalhes do que aconteceu, mas até então, ele acha que são apenas sonhos esquisitos. Ao chegar na escola, todos os olhares se voltam para Sug, pois ele foi um dos alunos que sobreviveram àquele dia. Então, como o assunto mais falado era somente esse, por consequência, ele acabou virando um dos alvos principais. Alguns alunos chamaram ele em um canto para conversar, e ao chegar lá, começaram a bater muito em Sug. Eles queriam saber o porquê dele ter sido o único a sobreviver e não ter nenhuma queimadura, que na verdade o autor do crime poderia ser ele, e então começam a bater mais e mais em Sug. Mas se isso continuasse por mais alguns minutos, todos ali estariam mortos, pois os dentes de Sug já estavam se transformando, da mesma forma que havia acontecido anteriormente. Mas decidem deixar ele em paz e saem dali, totalmente acabado tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele começa a se perguntar quando que as coisas ficaram tão ruins assim na sua vida. De repente, sua colega de classe Sorri aparece. Ela estava super preocupada perguntando com quem ele havia brigado e se ele estava bem. De reflexo, ele dá um tapa nas suas mãos e pede desculpas, e tenta desconversar o assunto, até que Sorri faz um convite para Sug. Perguntou se eles não poderiam ir para casa juntos. Surpreso com tudo isso, ele aceita, mas antes disso vai até seu armário para arrumar suas coisas. Chegando lá, ele dá de cara com a cabeça do professor, escondida dentro do seu armário. Sorri imediatamente nota a expressão de Sug e pergunta o que aconteceu, mas novamente ele desconversa e fala que apenas estava surpreso dela chamar ele para ir embora junto com ela. Sug pergunta se ela não vai ir buscar suas coisas. Enquanto isso, ele pensa o que ele vai fazer diante de uma situação como essa. E a principal dúvida que fica é: quem colocou a cabeça dentro do seu armário? Quando Sorri volta para chamar Sug para ir para casa, ela não encontra mais ninguém. Ele já tinha ido sozinho. O motivo para isso foi porque ele havia colocado a cabeça dentro da sua mochila. Estava super apreensivo, com medo de alguém descobrir, porque ele já era o principal suspeito na investigação. Imagina se soubessem que a cabeça do professor estava dentro do seu armário. Uma senhora se oferece para segurar sua bolsa, pois parecia estar pesada, e assim que ela estica as mãos, ele dá uma mochilada bem na cara da senhora, o que faz todos no trem ficarem chocados com o que ele havia feito. Imediatamente Sug sai correndo, dizendo que aquele não era ele. O homem que estava junto com o detetive, o que estava perseguindo Sug, achou bizarro ele ter saído correndo e pensou se não tinha algo suspeito naquela mochila. No meio do caminho, a mesma moça de cabelo branco avista Sug e foi caminhando do seu lado. Em um movimento brusco, de repente, ela puxou uma faca e ameaçou Sug, dizendo que se ele não for com ela, os órgãos dele já era. Sem escolhas, ele começa a acompanhar a moça misteriosa de cabelo branco, enquanto o outro detetive acabou perdendo Sug de vista e decidiu ir embora para casa. Chegando no local, ele fica meio relutante de entrar e diz que só vai ir se ela responder às suas perguntas. Novamente ela ameaça Sug com a faca, e ele repete novamente que só vai entrar se ela responder suas perguntas. Vendo que não adiantaria muito, ela simplesmente chuta ele pro porão. Ainda meio confuso, Sug olha em volta para ver o que estava acontecendo e acaba se deparando com um local todo ensanguentado. Ele pegou um braço com suas mãos e se assustou muito com isso, mas o terror de verdade ainda estava por vir. Assim que ele olhou para cima, ele viu um monstro enorme com várias patas indo para cima dele. Desesperado, pediu ajuda, dizendo que tem um monstro lá dentro, mas de nada adiantou. O monstro começou a lançar seus membros a fim de devorar Sug.
Eu estou com fome, vamos para o round 2, disse o monstro. Como sua última alternativa, Sugi puxou uma faca e a empunhou contra a criatura, mas foi a mesma coisa que nada. Facilmente ela foi arremessada para longe. O monstro prendeu suas mãos no ar e acertou em cheio na sua barriga. Isso fez seu corpo paralisar no mesmo instante. Não tinha mais o que fazer. Ele iria ser devorado. Não tinha como se mexer nem correr daquele lugar. Ao olhar para a cabeça do professor na sua mochila, ele mentalizou que não queria morrer. E é nesse momento que a transformação de Sugi aparece. Nesse estágio, ele já parecia estar totalmente consciente, pois até mesmo se perguntou o que tinha acontecido com seus braços, e nem havia percebido que até seus dentes e seu rosto mudaram. Mesmo transformado, ele pede para o monstro parar. Nesse momento, vemos que duas pessoas estão vendo tudo pelas câmeras, e esse cara disse que nunca tinha visto um caso como esse antes, e que Sugi era bem forte. Vendo que as coisas estavam complicando para ele, decidiram que iriam até lá para o ajudar. Enquanto isso, Sugi ainda está abismado com sua transformação, até que aparece o mesmo cara, dizendo que o braço dele não iria desaparecer só de ficar olhando. Sugi, extremamente assustado, pega um pedaço de vidro e diz pro cara se afastar, perguntando quem era ele. O cara dá uma bronca na menina de cabelo branco. Aparentemente, ela sequestrou Sugi sem nem explicar o que estava acontecendo. Inesperadamente, esse homem joga um monte de barras de chocolate na frente de Sugi e explica que elas foram feitas com altas calorias e que isso faria ele se sentir melhor. Muito confuso, ele pergunta novamente quem são eles e o que fizeram com seu braço. O homem se aproxima e diz que eles não fizeram nada, que ele se transformou sozinho, e estende o chocolate para Sugi, que esfomeadamente, por puro instinto, começou a comer todas as barras. E é aqui onde as coisas começam a ficar mais claras. A história que esse homem nos conta é que eles se transformaram em uma espécie chamada transpécie. A primeira vez que aconteceu foi quando uma moça por volta dos seus 30 anos entrou em contato com água mineral. Um tempo depois, ela começou a sentir mais e mais dores no seu estômago. Começou a cuspir sangue, pensou que estava doente ao ponto de morrer. Mas ao chegar no celeiro, sua primeira transformação aconteceu. Todos os animais foram devorados. Mas não foi sua única mudança. De repente, ela sabia até mesmo ler inglês quando nunca estudou. Sabia mexer no computador mesmo nunca tendo tocado em um, e a última mudança para ela entender de vez o que era isso foi quando um grupo de rapazes começaram a encher o saco dela no meio da estrada. Estavam falando para ela abrir a boca e falar com seu sotaque, para assim rirem da cara dela. Nesse mesmo momento, ela transformou seus braços e virou o carro com todas as pessoas lá dentro. Não só isso, mas agora com seu corpo todo transformado, ela estava morrendo de fome, com vontade de comer carne. Um tempo depois, ela foi atrás para descobrir outras pessoas parecidas, e foi assim que surgiu essa organização que esses dois participam. Sugi achou a história absurda demais para ele acreditar. Parecia cena de filme. Não estava entendendo como eles podem simplesmente mudar de espécie. O homem na sua frente explica que é porque eles foram infectados com algum tipo de vírus, que alteraram completamente os seus genes. Isso por causa do contato com água mineral. Mas tem algumas pessoas que não voltam mais à forma humana, que ao acontecer essa mutação eles ficam sem raciocínio e para sempre transformados. São chamados de deformados, assim como aqueles que Sugi tinha matado no ginásio. Sugi fica surpreso com sua fala e diz que não se lembra de ter matado ninguém. E esse era o problema. Ele realmente não se lembraria. Estava sem raciocínio assim como os deformados. A diferença é que os deformados precisam se suprir comendo o tempo inteiro. E depois de tantas mudanças em seu corpo, eles acabam cedendo e morrem. Depois de toda essa explicação, o homem faz o convite para Sugi, para ele entrar na sua organização. Ao chegar em casa, seus pais estavam super preocupados com Sugi. Chegou tarde da noite e com o rosto todo machucado, e quando sua mãe pega nos seus braços, de reflexo ele dá um tapa nela, deixando seus pais completamente abismados. Seu pai pediu para Sugi pedir desculpas pelo que fez à sua mãe. Porém, Sugi, com a mente completamente confusa, sai correndo e entra no seu quarto. Nesse mesmo momento, Sugi começa a ter uma reflexão sobre o convite que o homem havia feito, sobre ele entrar na organização. E ele fica apavorado, porque ele não se vê como um monstro. Ele lembra do homem falando que ele não conseguirá viver uma vida normal, pois vai estar sempre cruzando a barreira da fome. Atormentado com isso, Sugi começa a se transformar, dizendo que ele não é um monstro, que ele é um humano. Mas infelizmente, talvez toda a sua vida normal estava para acabar ali mesmo. Todos os seus objetivos, todos os seus sonhos,